estar aí pensando no tema que seria tratado nessa noite. Hoje nós vamos percorrer os capítulos 21 e 22 do livro de Atos, onde olharemos propriamente dito para a convicção inabalável do apóstolo Paulo. Eu quero falar para vocês como o apóstolo Paulo, convicto de seu chamado, ele permaneceu firme, apesar de enfrentar o caos, a perseguição e até mesmo o sofrimento. Então hoje o tema da mensagem é a convicção inabalável do apóstolo Paulo. Eu pesquisava ali agora o significado da palavra, do termo convicção. E eu copiei e vou agora dizer para vocês o significado de convicção. Significa uma crença ou opinião firme e segura sobre algo. Muito bem, convicção é a crença ou opinião firme e segura sobre algo. Agora, em que está fundamentada essa crença ou essa opinião? Ela está fundamentada em provas, em razões pessoais ou em experiências, resultando em um estado de convencimento ou certeza. Então, convicção é algo que nós acreditamos piamente, lutamos, defendemos. Por quê? Porque tudo isso não está baseado em nada mais senão provas, experiências e as nossas opiniões pessoais. O que motivou Paulo a, com convicção, seguir adiante? O que é que motivava Paulo a não olhar para trás? A não ser demovido do seu posicionamento, de mesmo sabendo que viajando para Jerusalém, ele iria ser perseguido, ele iria ser preso, e ele iria, como sabemos, e a história nos conta, ser morto. O que fez com que esse homem não renegasse a sua fé? O que fez com que esse homem, ainda que por tentativas mil, sejam dos discípulos ou de pessoas próximas a ele, em dizer: Paulo, desiste dessa ideia, Paulo não vai adiante, Paulo, você vai ser preso, Paulo, você vai morrer. O que fez com que esse homem convicto seguisse adiante? Não é simplesmente uma experiência ou uma opinião, mas na realidade uma convicção que vem através de fatos, e fatos vividos pelo apóstolo Paulo. Eu só vou trazer a memória de vocês, porque faz um mês que a gente não fala sobre o livro de Atos, relembrar vocês o que nós vimos no capítulo 20. No capítulo 20 nós fomos desafiados acerca do legado de Paulo. Lembra? O tema da mensagem foi o legado de um servo fiel. Então nós observamos que Paulo deixou um legado de liderança, e esse legado de liderança era centrado na palavra, porque Paulo, através da palavra, exortava. Essa exortação e esse legado apoiado na palavra, centrado na palavra, sobrepujava a qualquer tentativa de colocar experiências acima da palavra. Não, Paulo, se tivesse que pregar, ele pregava a palavra e não experiências. E lembra que eu falei naquela ocasião que as experiências não podem ser os nossos motivadores. As experiências são válidas quando todas elas centradas na palavra. Eu não devo, de forma alguma, adaptar a palavra às minhas experiências, mas as minhas experiências precisam estar centradas na palavra. Vimos que o legado desse servo fiel era um legado que perseverava com humildade, com lágrimas, um legado de alguém que anunciou todo o conselho de Deus e que vigiava pela proteção do rebanho. Hoje, nos capítulos 21 e 22, nós veremos a convicção inabalável do apóstolo Paulo. Convicção que permaneceu firme diante de ameaças, do caos e do sofrimento. Para que a gente adentre ao capítulo 21, o capítulo 21 vai traçar um pano de fundo para que, através de 3 lições que o capítulo 22 nos apresenta,
possamos construir também em nossas vidas uma determinação de continuarmos e prosseguirmos com a mesma convicção de Paulo. Então eu vou fazer agora para vocês uma transição, passando pelo capítulo 20 e 21. Nota que no capítulo 20, no versículo 19, Paulo se despede, lembra da liderança e dos anciões, dos presbíteros que estavam servindo lá na igreja de Éfeso. Então Paulo ele vai convocar aquela liderança a que pudesse se encontrar com ele lá em Mileto. Ele fala: olha, eu estou com pressa de ir para Jerusalém, eu não vou passar dessa vez por Éfeso. Então convocou a liderança para que viesse até Mileto, e lá ele teve uma reunião com toda essa liderança. E lá no capítulo 20, no versículo 19, Paulo deixa claro o fato de que ele serviu durante todo o seu legado, todo o seu apostolado, serviu com humildade, com lágrimas e com provações. No versículo 19 ele diz: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações ou provações pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Então Paulo deixa claro àquela liderança: olha, eu perseverei, eu servi com lágrimas, eu estou me despedindo de vocês, talvez vocês não me verão mais, quer dizer, eu acredito mesmo que vocês não me verão mais. E movidos por aquela comoção daquele momento de despedida, a Bíblia nos diz que essa liderança o abraçou, beijou Paulo e estavam entristecidos por talvez estarem tendo esse último encontro com Paulo. Paulo então afirma a esses líderes e discípulos que o Espírito Santo é quem o estava constrangindo a ir para Jerusalém, apesar das cadeias e tribulações que o aguardavam. Isso está claro no capítulo 20 ainda, nos versículos 22 e 23. Veja o que diz Paulo: agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então Paulo diz a essa liderança: até aqui eu venho servindo com lágrimas e com provações. Eu agora estou determinado, eu vou para Jerusalém. E a única coisa que eu sei é o que o Senhor me revelou pelo Espírito Santo, que eu vou enfrentar mais perseguições lá. Então Paulo tinha consciência, porque Deus já havia dito a ele: Paulo, você vai para Jerusalém e é necessário que lá você vá. Mas Paulo, saiba que você sofrerá. Saiba que você sofrerá perseguição. Saiba, Paulo, que a situação lá trará para você tribulação. E Paulo, nessa despedida, ainda vai no versículo 24, dizer para essa liderança que não se preocupassem com ele, porque ele não tinha a sua vida por nada mais do que preciosa, do que cumprir a carreira que o Senhor havia determinado que ele cumprisse. O versículo 24 do capítulo 20 é um versículo central nessa trama, porque diz: de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, irmãos, Paulo não foi para Jerusalém enganado. Paulo não foi para Jerusalém para uma viagem de passeio. Paulo não foi para Jerusalém para um encontro com autoridades, para tentar, quem sabe, negociar a sua liberdade. Mas Paulo foi para Jerusalém ciente de que iria sofrer. O que é que faz com que o homem tome uma decisão dessa? O que faz com que, mesmo sabedor de tudo isso, ele esteja determinado: eu vou adiante. Convicção, certeza absoluta de em quem ele cria, e quem era o seu Senhor, e qual era o seu ministério,
e o que Deus exigia dele. Irmãos, Paulo navega então no capítulo 21, nos primeiros 17 versículos eu resumo só dizendo o trajeto percorrido por Paulo. O trajeto percorrido por Paulo no capítulo 21, nos primeiros 17 versículos, é o seguinte: ele navega para Cós, passa por Rhodes, Pátara, Tiro, Ptolemaida e chega em Cesareia. E lá em Cesareia ele adentra na casa de Filipe. Quem é esse Filipe? O evangelista, aquele diácono, aquele que foi escolhido lá no capítulo 6. Aquele mesmo Filipe que, quando vem a perseguição em Jerusalém, ele vai para Samaria e começa a pregar para multidões. Então vejam que Paulo se abriga na casa de Filipe. E nos versículos 10 e 11 do capítulo 21, você está comigo? Olha o que diz nos versículos 10 e 11 do capítulo 21. Demorando-nos ali por muitos dias, ali aonde? Na casa de Filipe, tá bom? Chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. Quem se lembra do Ágabo? O Ágabo apareceu lá no capítulo 11. Não sei se vocês se lembram que no capítulo 11 foi a primeira ocasião em que Antioquia, os discípulos de Jesus, foram chamados de quê? De cristãos. E lembra que esses discípulos, chamados de cristãos, porque refletiam o exemplo de Cristo, receberam uma advertência do mesmo Ágabo. O Ágabo apareceu lá e disse: olha, o Espírito Santo está me revelando. E mais uma vez eu reforço para vocês, o livro de Atos é um livro de transição, onde nós vamos ver o ministério profético em plena atividade. Tanto é que Ágabo era um desses profetas que anunciavam realmente o que ia acontecer. E nós temos mesmo na casa de Filipe, você vai ver que ele tinha filhas que também eram profetisas. Está aí citado no capítulo 21. Mas esse Ágabo, que naquela ocasião do capítulo 11, havia dito: terá fome na Judeia, precisamos recolher alimentos e enviar ajuda. E isso se cumpriu. É o mesmo Ágabo agora que vai até a casa de Filipe, e nesse encontro particular com Paulo, diz o seguinte no versículo 11: vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo. Então imagina, Paulo está ali diante dele, ele vai e tira o cinturão de Paulo, puxa a cinta, e com aquela cinta na mão, eu imagino as pessoas: o que ele vai fazer? Vai dar uma cintada no Paulo? O que ele vai fazer? Aí com aquela cinta na mão ele diz: tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, ele pega a cinta e ata seus pés e mãos e diz isso, segundo o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. De quem era a cinta, irmãos? De Paulo. Então a profecia de Ágabo era direta a Paulo. O dono dessa cinta, leia-se Paulo, ele será capturado, ligado, amarrado e mais ainda, será entregue nas mãos dos gentios. Diante disso, todo mundo que estava reunido ali na casa de Filipe, irmãos, ao ver um decreto desse, o que fazem? Tentam mais uma vez. Isso já tinha acontecido lá em Mileto: Paulo não vá, Paulo não vá. Eu vou, porque em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Eu estou indo porque eu vou cumprir o ministério que o Senhor me determinou. Eu tenho convicção, eu sei em quem eu tenho crido. O mesmo apelo vem agora pelos irmãos que estavam na casa de Filipe. Veja o que diz os versículos 13 e 14. Não, versículo 12 primeiro. Ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Paulo, não vá para Jerusalém. O Espírito Santo está dizendo que você será atado, amarrado. Não vá.
Irmãos, eu quero só fazer um intervalo. Você que acha que seguir a Cristo é isentar-se de qualquer dificuldade, tira o cavalinho da chuva. Nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar problemas. E Paulo não estava aqui para fugir dos problemas, mas Paulo estava convicto e determinado, se preciso fosse, a passar por esses problemas. E assim vai Paulo convicto responde, agora sim nos versículos 13 e 14. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Veja que ele diz: vocês chorando e pedindo para eu ficar, vocês estão me magoando, porque essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu vá, e não só a vontade de Deus, a minha vontade é ir. Então para com esse choro, parem de me magoar, porque eu estou o que, irmãos? Pronto. Você está pronto a sofrer por Jesus? Eita, que amém fraco. Você está pronto a enriquecer por Jesus? Não. Ninguém quer ficar rico. Mas você está pronto a sofrer por Jesus? E estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Paulo então chega em Jerusalém. Ele chega, vai para o templo, e sabe o que acontece lá no templo? Ele começa a anunciar a palavra do Senhor. Mas Paulo vai ser arrastado para fora do templo, vai ser agredido, vai ser ferido, tudo isso pelos judeus que lá estavam, os religiosos. Agridem Paulo, ferem Paulo e o arrastam para fora e entregam Paulo nas mãos dos gentios. Essa narrativa toda que eu contei para vocês resumidamente nos leva a uma pergunta: o que é que deve nos impulsionar a perseverar no chamado de Deus, mesmo quando sabemos que adversidades ou até a morte nos espera? O que é que pode nos levar a perseverarmos e a sermos impulsionados a nos mantermos firmes, ainda que saibamos que adversidades ou até a morte é o que nos espera? O que senão convicção? Convicção. O que leva uma pessoa a dizer, como Paulo disse lá no versículo 13 do capítulo anterior: estou pronto não a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém. O que leva uma pessoa a dizer isso, senão convicção? E convicção é o que deve alimentar a nossa fé, a nossa determinação, assim como a convicção alimentava e a determinação de Paulo se multiplicava cada vez mais, porque ele sabia em quem ele tinha crido. Não era simplesmente uma crença superficial, mas uma crença apoiada em fatos. Por isso hoje eu quero dar para vocês 3 lições que aprendemos com a convicção de Paulo. 3 lições rápidas. A primeira lição é que a convicção nasce da certeza do chamado. Vou falar mais uma vez. A gente só tem convicção quando a gente tem certeza do chamado e da disposição de obedecermos a vontade de Deus. Ninguém segue convicto adiante se não tiver certeza de que foi chamado por Deus e se não tiver a disposição de obedecê-lo, de obedecer àquele que o chamou. Agora, meus amados, se você não estiver disposto a obedecê-lo, você não terá convicção. Então, a primeira coisa que eu quero dizer: quantos aqui têm certeza absoluta de que foram chamados por Deus? Diga amém. Você tem certeza disso? De que o Senhor te chamou? Um dia você atendeu a esse chamado? E o chamado pode ter sido na sua vida de várias formas.
Não tem uma fórmula específica. Talvez um dia você estava no culto celebrado numa igreja, foi feito um convite à salvação, vem à frente. Talvez você naquele dia tenha ido à frente. O teu chamado pode ter sido diferente desse. O teu chamado pode ter sido numa conversa com alguém que te apresentou o caminho da salvação, que viveu o caminho da salvação ao seu lado, e que pelo testemunho desse alguém, você decidiu se aproximar desse Jesus, e quem sabe fez uma oração particular na sua casa, e você passou a seguir o caminho, foi chamado pelo mesmo Espírito Santo, seja num culto público, seja num encontro particular, seja lá no recôndito do teu quarto, não sei. Mas a minha pergunta para ti é a que não pode você se esquivar ou não responder. Você tem certeza de que foi chamado por Deus, amém ou não? Você tem certeza que é filho dele? Você tem certeza de que foi salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus? Diga amém. Se você tem essa certeza, essa convicção, deve permear o seu coração. Porque a convicção de permanecer firme, ela nasce da certeza do chamado. E se eu fui chamado, eu tenho que estar disposto a obedecer à vontade de Deus. Não tem como eu dizer, fui chamado por Deus, mas não estou disposto a obedecer a Deus. A obediência é consequência do teu chamado. Não há como um cristão ser desobediente à palavra de Deus. Então, se você disse que foi chamado, essa convicção, essa certeza do teu chamado, vai te dar disposição de obedecer à vontade de Deus. É assim que Paulo agia. Lembra que lá no capítulo 20, 24, Paulo disse: de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Esse mesmo Paulo convicto aqui no livro de Atos, é o mesmo Paulo que convicto escreve a Timóteo. E na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 1:12, as palavras de Paulo são as seguintes: por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém ou não? Você tem certeza absoluta disso? Você sabe em quem você crê? Você está disposto a permanecer convicto até o fim, porque você foi chamado por esse Deus, e está disposto a obedecer à sua vontade, para dizer como Paulo, com convicção: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Se aquele dia chegar hoje, você está pronto? Se aquele dia chegar agora, você está pronto? E aquele dia pode chegar agora para ti através da morte. Está pronto? Está pronto hoje a se encontrar com o seu Senhor? Foi chamado por Ele? Tem obedecido à vontade dEle? Porque a convicção de Paulo vem da certeza do seu chamado e da disposição de obedecer toda a vontade de Deus. Na Bíblia nós temos vários exemplos de homens que também obedeceram. Eu poderia ir lá para o Antigo Testamento, lá em Gênesis, e te falar de um homem chamado Noé. Noé, a despeito de toda a perseguição e zombaria, e a despeito de ter ali toda uma comunidade dizendo para ele que talvez ele fosse louco em estar construindo um grande barco em terra seca, Noé foi obediente. E obediente até o fim, ainda que contra as coisas mais óbvias. Ele foi contra o óbvio. Nunca choveu, não tem aqui rio, não tem lago, não tem mar. Como é que você vai arrastar esse barco agora para a água? Mas que fez Noé? Obedeceu. Você está disposto a obedecer o Senhor, mesmo quando as coisas não são tão óbvias assim?
Você está disposto a obedecer ao Senhor, mesmo quando a obediência faz com que você caminhe contra a cultura que nos é imposta nos nossos dias? Você está disposto a obedecer ao Senhor? Porque a gente encontra na Bíblia outros exemplos de pessoas que obedeceram, como Abraão, que recebe do Senhor uma ordem: sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele sai de um lugar estabilizado, onde vivia desde a sua infância, e vai para uma terra desconhecida, em obediência à palavra do Senhor. Mas o que dizer do Senhor Jesus? E eu tenho certeza absoluta que o maior modelo para Paulo era o seu mestre, o seu Salvador. Jesus, que também sabia do sofrimento que o aguardava. Mas sabe o que Jesus disse na sua oração mais íntima com o seu Pai? Pai, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode afastar de mim esse cálice. No entanto, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Quantos estão dispostos aqui a manter essa convicção? Mesmo quando vai contra o óbvio, mesmo quando vai contra as coisas mais objetivas que você possa pensar, mas você tem convicção do seu chamado e está disposto a obedecê-lo até o fim? Irmãos, eu poderia te dar uma ilustração prática. Por que um soldado, por que um militar, mesmo sabendo do risco que ele vai correr indo para uma guerra, para uma batalha, por que o militar não deserta? Por que ele não dá meia volta e foge? Porque ele confia no comandante. Ele sabe do seu chamado. Ele sabe da sua escolha de estar ali como um soldado representando o seu país. Confiamos nós no nosso comandante ou não? O nosso general tem nome. O nosso general é Cristo. Amém ou não? Irmãos, pense nos médicos e enfermeiros. E a gente tem muita gente aqui da área de saúde. Nós vivemos um dos momentos mais terríveis, eu acredito, em vida. Eu acho que ninguém passou por um momento tão difícil na área de saúde como nós, que escrevemos a história da pandemia do coronavírus. Nós vivenciamos isso, e quem trabalhava na área de saúde sabia que estava entrando num campo de batalha, que poderia sair dali contagiado, que poderia sair dali com um vírus alojado nele, mas porque médicos e enfermeiros não desistiram, mesmo sabendo dos riscos, da exaustão, da possibilidade de contágio, porque há uma convicção naqueles que um dia fizeram um juramento, o juramento de lutar até o fim pela vida humana. E se a gente está falando do que acontece na vida de um soldado, se a gente está falando do que acontece na vida de um médico, de um enfermeiro, e médico com M maiúsculo, enfermeiro com E maiúsculo, o que dizer da vida do cristão? Vamos nós desertar? Vamos nós abandonar? Vamos nós virar as costas para o nosso general? Irmãos, porque Paulo tinha essa convicção? Porque a convicção nasce da certeza do chamado. Quem aqui foi chamado por Deus? A convicção vem da certeza de quem nos chamou. E se temos certeza de quem nos chamou, temos que estar dispostos a obedecê-lo e a obedecê-lo até o fim. Quem está comigo, diga amém. Irmãos, o que você está evitando por medo ou por comodidade? Quais são os riscos que você está evitando? Quem sabe por medo ou por comodidade? Porque muitas vezes queremos uma fé sem dor. Queremos uma fé sem que eu não passe por nenhum dissabor. Eu quero uma fé perfeita que me leve à prosperidade, sem dor e sem nenhum problema. Meus amados irmãos, que nós estejamos dispostos a dizer: Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida, ainda que isso me custe algo. Ainda que isso me custe algo.
Nos dias de hoje, pode significar ter que suportar críticas por defender os seus princípios bíblicos no seu trabalho. Nos dias de hoje, pode ser renunciar desejos, sonhos egoístas que não glorificam a Deus, mas simplesmente estão aumentando e satisfazendo o teu ego. Muitas vezes, irmãos, pode ser enfrentar tensões familiares por querermos viver os valores do Evangelho. Eu li uma certa frase que eu gostei muito, diz: quem se rende plenamente à vontade de Deus não é guiado pelo medo, mas pela obediência. Eu vou mais uma vez dizer: quem se rende plenamente à vontade de Deus não é guiado pelo medo, mas pela obediência. Por isso que já dizia John Stott que o segredo da coragem cristã está em submeter-se à soberania de Deus. Por isso a primeira lição aprendida hoje, olhando para Paulo e a sua convicção, a primeira lição é que a convicção nasce da certeza do chamado. E quantos têm certeza do chamado? Então a convicção nasce da certeza do chamado e da disposição de obedecer à vontade de Deus. Mas a segunda lição, ela vem dessa primeira. Quando se é convicto do chamado, a convicção fortalece o testemunho, mesmo diante da oposição. Quem sabe quem foi que o chamou, quem está convicto do seu chamado, irá testemunhar. E o que vai fortalecer o seu testemunho é a convicção do chamado e a disposição de continuar a testemunhar, mesmo diante da oposição. Em Atos 22, veja que Paulo foi preso. Lembra? Ele foi arrastado do templo, foi levado para fora, foi açoitado, foi entregue nas mãos dos gentios, e ele foi parar na prisão, como já havia sido alertado. Mas mesmo preso e cercado de hostilidade, ele não se calou. É incrível que mesmo perseguido, preso, ele compartilha a sua história. E ele conta a todos ali a sua história de um perseguidor que foi transformado em um apóstolo de Jesus Cristo. Um perseguidor que foi transformado em um seguidor. Sabe, irmãos, Paulo usa a sua vida como uma ponte para mostrar o poder do Evangelho. Sabe que mesmo em momentos de perseguição, de dissabor, de tribulação e de provação, aquele que é convicto do seu chamado e que está disposto a obedecer ao Senhor, essa convicção do seu chamado é quem o levará a continuar testemunhando com ousadia, ainda que diante da tribulação, da oposição e da perseguição. Porque aquele que está convicto de quem o chamou não se calará, mesmo diante da opressão, da perseguição e da tribulação. E é o que Paulo faz, ele não se cala. E eu posso pegar vários exemplos de homens e mulheres de Deus que não se calaram. Se a gente pega no mesmo livro de Atos, lá no capítulo 5, Pedro e os discípulos foram presos por curar um homem, por estar pregando o nome de Cristo. E quando estavam na prisão, foram ameaçados. É o seguinte: vocês não podem mais falar no nome desse Jesus. O que eles respondem lá em Atos 5:29? Exato. Para nós mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quem é convicto do chamado vai obedecer ao Senhor. E convicto do chamado, sabe o que a perseguição, sabe o que a oposição, sabe o que o fogo da perseguição vai fazer com você? Vai inflamar mais ainda o teu testemunho, amém ou não? Vai te levar mais ainda a proclamar o nome de quem te chamou. Estevão, em Atos 7, e eu acho que a marca de Estevão foi quem perseguiu, e aí eu estou falando no bom sentido, a mente de Paulo. Porque em Atos 7, Estevão foi apedrejado, foi levado à morte. As vestes de Estevão foram depositadas aos pés de quem? De Paulo. Irmãos,
o clamor de Estevão, que mesmo sendo apedrejado, continuou testemunhando, ergue os olhos para os céus e diz: eis que eu vejo o céu aberto, e o Filho do Homem, à direita de Deus o Pai, de braços abertos, para receber o meu Espírito. Esse é o homem que mesmo sendo apedrejado, perseguido, dilacerado, tinha a convicção do seu chamado, e mesmo em meio à perseguição, estava proclamando em alta voz o seu testemunho. O que é que tem te calado, irmão? O que é que tem feito você se calar e não proclamar o Evangelho de Jesus? Nós cremos que o exemplo de Estevão falou alto e impactou profundamente a vida de Paulo. Por isso, eu te chamo a atenção para uma pequena ilustração. Uma vela. Eu sei que muitas vezes a gente pode ter luz de emergência na nossa casa, mas eu sei que quando tudo falha, acaba a luz e não tem iluminação de emergência, o que salva muitas vezes ali naquele momento é uma vela, uma boa vela. Quando a gente acende a vela, irmãos, no meio da escuridão, a escuridão não apaga a chama da vela, mas a escuridão evidencia o brilho da vela. Quanto mais escuro, mais a chama se evidencia no meio da escuridão. Sabe, quanto mais conturbado for o ambiente ao nosso redor, quanto mais escuro for o ambiente ao nosso redor, como sal da terra, mas mais ainda como luz do mundo, essa luz deve brilhar e evidenciar. Amém ou não? Não é perseguição, não é escuridão que vai nos calar. Muitas vezes a gente vê casais passando por crise. Eu ia perguntar: tem alguém passando por crise? Diga amém, mas não vou perguntar não, tá bom? Mas deixa para lá. Mas os casais muitas vezes enfrentam crises, e é interessante que muitas vezes a solução para eles é ficar falando da crise e dos problemas. Sabe qual é a melhor coisa? E se hoje você estiver passando por uma crise com o teu cônjuge ou com a tua cônjuge, vá para casa hoje e faça um pacto. Vamos relembrar e trazer à memória hoje os bons momentos vividos. Vamos trazer à memória aqui hoje, nós dois, e quem sabe a luz de velas, né? Já cria um clima ali, né? Tal. Vamos relembrar e trazer à memória os bons momentos que passamos juntos. Aquelas viagens que nós fizemos, quando a gente dividia o pão seco, e eu dava o pãozinho seco na tua boca, e você falava: ai, que torradinha gostosa. Mas o pão seco hoje pode ser a murmuração, ao invés de ser o momento de romantismo e paixão que já esteve presente lá atrás. Ah, meus amados irmãos, traga à memória as promessas feitas no altar, relembre os primeiros encontros, traga à memória os momentos difíceis que vocês já superaram juntos, e eu tenho certeza que vocês já superaram tantos outros momentos juntos. Então não olhe para o problema, porque eu vou dizer para vocês que quanto mais somos confrontados, criticados ou oprimidos pelos problemas dessa vida, a nossa fé precisa, em contrapartida, enfrentar esses momentos e trazer para nós a convicção de quem nos chamou e a quem nós servimos. Amém ou não? A convicção nos ajuda a não reagir com agressividade, mas com graça, mostrando Cristo em nossas palavras e em nossas atitudes. Vou deixar mais uma frase com vocês. Convicção transforma a adversidade em oportunidade de testemunho. Mais uma vez, a convicção transforma a adversidade em uma oportunidade de testemunho. Por isso que o grande pastor Spurgeon do passado já dizia: a fé que não pode ser testada, não pode ser confiada. Fé que não pode ser testada não é digna de confiança. Esse negócio de eu tenho fé quando tudo vai bem, a fé que não pode ser testada não é digna de confiança.
O fogo da provação revela o ouro da convicção. Mais uma vez, o fogo da provação é quem revela o ouro da convicção. Então, duas lições já aprendemos com Paulo. Irmãos, a primeira lição é que a convicção de Paulo nascia da certeza do seu chamado e da disposição de obedecer à vontade de Deus. A minha pergunta para ti é: você tem convicção do seu chamado, amém ou não? Então, amado, apoie-se nessa convicção de quem o chamou e esteja disposto a obedecer à vontade dele. Mas a segunda lição é que quando se é convicto do chamado, a convicção é quem fortalece o testemunho, mesmo diante da oposição. É nos momentos de escuridão, é nos momentos de tribulação, é nos momentos de perseguição, que essa convicção vai fazer com que o nosso testemunho se torne muito mais evidente. Então eu digo para você, fica firme no Senhor. Aquele que o chamou é o mesmo que promete que irá até o fim com você. Terceira e última lição: a convicção é quem prepara o cristão para sofrer. É isso mesmo, para sofrer. Mas sofrer com um propósito. O sofrimento na vida cristã não é sem propósito, mas o sofrimento na vida cristã tem propósito. No versículo 11 do capítulo 23, veja: na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Vejam que o sofrimento de Paulo tinha um propósito. Se ele não tivesse passado por Jerusalém, e é interessante ver que em Jerusalém ele é tratado como se fosse um gentil. Por desconhecimento de que Paulo fosse um cidadão romano, eles o aprisionaram, os açoitaram, mas sem saber que Paulo tinha cidadania romana. E aí foi que no momento certo Paulo deu uma carteirada. Sabe o que é carteirada? É aquilo, você sabe com quem você está falando? Paulo usou na hora certa. Escuta, vocês me açoitaram, me bateram, mas é lícito fazer isso com um cidadão romano? Com um cidadão romano não, mas se você não é romano, quem disse que não? Você é romano? Sim. E eu sou de nascimento. Porque naquela época o povo comprava cidadania romana a alto preço. Mas Paulo disse: eu sou de nascimento. E foi justamente essa sua ida para Jerusalém que fez com que Paulo dissesse: agora é o seguinte, eu apelo. E eu apelo ao STF. Ao STF daquela época, eu apelo para Roma agora. Vocês não vão agora me mandarem embora como se nada tivesse acontecido. Eu apelo agora a César. E é para lá que eu vou contar a história do que vocês fizeram aqui comigo. Então, meu amado irmão, saiba que muitas vezes o sofrimento na vida do cristão não é sem razão. Talvez quando você se entrega no momento do sofrimento, no momento da pressão, no momento da escuridão, e você se entrega, renega a fé, vira as costas, desiste da vida, você não está dando oportunidade para que a terceira lição seja real na tua vida. E o que é a terceira lição? É que a convicção prepara o cristão para sofrer, e sofrer com um propósito. Deus tem um propósito para a nossa vida. E Deus tem um propósito até para o sofrimento que você está passando agora. Nada é sem propósito. Romanos 8:29 já diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu propósito.
Paulo sabia que a sua prisão seria a porta aberta para falar diante de reis, governadores e finalmente em Roma. O sofrimento não era derrota, mas o sofrimento era uma estratégia divina. Quer exemplo bíblico? Esther. Quem se lembra da história de Esther? Esther foi parar lá no palácio do rei Assuero. Uma judia que vai ser esposa do rei, para que um dia, diante de uma cilada armada por Amã, onde conseguiu persuadir o rei a que fizesse um decreto para exterminar todos os judeus, o seu tio Mardoqueu chega a Esther e diz: Esther, quem sabe não foi para isso que o Senhor te colocou aí? Para que agora você pudesse se levantar e salvar todo o seu povo? Uma coisa eu sei, Esther, é que se você se calar, de alguma outra forma, o Senhor levantará livramento. Mas Deus está te dando o privilégio. E Esther foi, e com ousadia se colocou diante do rei. Ainda que fosse esposa dele, ninguém adentrava a presença do rei sem que não fosse chamado. Mas ela ousadamente foi lá e se apresentou diante dele, intercedeu, mediou, e o povo judeu foi salvo. E até hoje há um feriado que é celebrado pelo povo judeu, pelo livramento que veio das mãos de Deus, por intermédio da rainha Esther. Ah, meus amados, o que dizer de Daniel e seus amigos que foram parar na Babilônia? Sofrimento, tiveram que abrir mão, privados da companhia dos pais, dos amigos, longe da família, longe da sua pátria, num país distante. Para que Deus os levou lá, senão para colocá-los em evidência, e que o nome do Senhor Deus pudesse ser proclamado em alto e bom som? Porque o próprio rei, quando lança os 3 amigos na fornalha, ele mesmo com seus olhos contempla e diz: lançamos 3, mas existe um quarto, e o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Quem é esse? Era a presença do próprio Jesus na fornalha com eles. O nome de Deus foi glorificado na boca dos pagãos. O que dizer de Daniel? Que o rei, pelo testemunho que ele acompanhou em Daniel e viu, sabia, o rei tinha certeza, o lançou na cova dos leões, mas na manhã seguinte, lá estava o rei: Daniel, me dá um sinal de vida, será que aprove ao seu Deus que o livrasse da boca dos leões? Fica calmo, rei, estou aqui, nenhum leão me tocou, e o nome do Senhor foi glorificado. Decreto veio para anunciar que só existiria um Deus agora, e era o Deus de Daniel. Amém ou não? É no meio do sofrimento que o Senhor vai te dar forças para que o seu testemunho seja muito mais evidente. Agora, o sofrimento pode ser que apague a tua chama. O sofrimento talvez é o que está fazendo você se acovardar. O sofrimento é o que muitas vezes está fazendo você recuar, está fazendo você virar as costas para Deus. Meu amado irmão, eu te disse aqui que a terceira grande lição é de que a convicção prepara o cristão para sofrer, e sofrer com um propósito, e o propósito é a glória de Deus. Amém ou não? Não recua, meu irmão. Eu poderia te falar ainda sobre José. Tudo que José sofreu poderia ter sido o fim da sua fé. Ele poderia simplesmente ter renegado a sua fé e dizer: não creio mais em Deus, não creio no Deus do Abraão, nem do Isaac, nem do meu pai Jacó. Eu viro as costas para esse Deus. Mas sabe quais são as palavras de José em Gênesis 45:5? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Amém ou não? O sofrimento com um propósito.
de salvar a vida de todo o povo de Israel. Por isso que em Gênesis 50:20 ele diz em alto e bom som: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José sabia que o seu sofrimento tinha propósito. Como é que se forma uma pérola? Como é que se forma uma pérola lá no interior de uma ostra? Um grão de areia, uma poeira se deposita e o próprio organismo vai fazendo e criando uma reação contra aquilo que estava incomodando, a ponto de formar uma pérola, e uma pérola de grande valor. Como é que se forma um diamante? Se não pelo lapidar, se não pela força de um instrumento cortante, golpeando-lhe e machucando-lhe. Como é que se forma o ferro na forja? Se não pela alta temperatura e pelos golpes repetidos, fazendo com que ele se deforme e ganhe uma nova forma. Oh, meus amados irmãos, em Tiago 1:2-4, a palavra de Deus diz o seguinte: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Está difícil a situação? Está sofrendo? Está doendo? Fica firme, porque o Senhor vai trabalhar na tua vida. E isso que hoje te incomoda, isso hoje que te oprime, isso que está causando pressão, vai amanhã reforçar o seu testemunho, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus não prometeu um voo sem turbulência. Quem já enfrentou turbulência aqui, a 11 mil metros de altura? E você parou para pensar que o mecânico estava lá embaixo, a 11 quilômetros. Como é que a gente enfrenta a turbulência? O Senhor não prometeu um voo sem turbulência, mas o Senhor prometeu que o seu pouso será seguro. Aleluia, será seguro. Irmãos, agora mesmo, nesse momento, ser cristão em alguns locais desse mundo pode custar oportunidades, amizades, prestígio ou até segurança. Eu não sei quantos de vocês têm ouvido, pouco se fala na mídia oficial. Mas desde janeiro desse ano já foram assassinados mais de 7.000 cristãos na Nigéria, pelas mãos dos radicais islâmicos do Boko Haram. Mais de 7.000 cristãos foram assassinados, mulheres estupradas, crianças violadas, corpos queimados. Pouco se fala, mas tem irmão nosso hoje pagando com a própria vida por ser cristão. E em tempos em que cristãos estão dando a própria vida, é triste, como já repeti várias vezes, ver cristãos que não estão dispostos nem a viver a vida por Jesus. Eu gostei da chamada do culto dos jovens, e eu acredito que seja realidade na vida de muitos de vocês. Quantos têm perdido o primeiro amor? Quantos têm virado as costas para o Senhor por conta do sofrimento?
de uma perseguição na escola, por não querer dizer que é cristão, por nem sequer reafirmar a tua fé, nem estar preparado para falar dela. Dietrich Bonhoeffer já dizia: não há vocação cristã sem cruz. Mais uma vez eu vou dizer: não há vocação cristã sem cruz, porque a cruz é a forma da vocação. Eu concluo nessa noite dizendo que hoje vimos, irmãos, de uma forma clara, que Paulo, mesmo sendo advertido, mesmo sendo aconselhado, mesmo sofrendo até o apelo, o abraço dos irmãos tentando impedi-lo de ir para Jerusalém, não tiraram de Paulo a convicção. E o que é convicção? É a certeza de lutar por algo. Porque eu acredito naquilo piamente, por fatos, por experiência pessoal que eu já tive. Então hoje vimos que convicção é o que alimentava a fé e a determinação de Paulo, e que deve também hoje nos impulsionar a seguirmos firmes. E o que leva então um homem a caminhar resolutamente para o sofrimento? Convicção. A primeira lição é que a convicção nasce da certeza do chamado e da disposição de obedecer à vontade de Deus. Quantos têm certeza do seu chamado? E quantos estão dispostos em obedecer ao Senhor hoje? Porque a convicção que vem e nasce da certeza do chamado, quando se tem essa convicção, está certo de que foi chamado, é essa convicção quem vai fortalecer o meu testemunho, mesmo diante da oposição. Em nome de Jesus, fica firme, esteja preparado para dar a qualquer que pedir a razão da esperança que há em você. Fale ousadamente, proclame o Evangelho, não se esconda, não fuja, porque mais vale sofrer aqui e agora, de uma forma provisória e temporária, do que sofrer uma vida inteira no inferno por negar a minha fé em Jesus. Em terceiro lugar, quando se é convicto do chamado, a convicção fortalece o testemunho. E fortalece o testemunho mesmo diante da oposição. E vai preparar o cristão para sofrer, e sofrer com propósito. Que Atos 20, 24 seja o nosso guia. Seja para nós hoje, nessa noite, o nosso alvo. De nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu concluo dizendo: a convicção do cristão não depende da ausência de sofrimento, mas a convicção do cristão depende da certeza de estar no centro da vontade de Deus, e que lá estejamos nós, até que Ele venha. Feche os seus olhos. Convicção. Eu sei